Oi, oi. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Eu não estou acostumada muito com o som, parece que tem mais barulho. Se vocês acharem que eu estou falando muito baixo, vocês fazem assim, ó. Que daí eu vou entender que é para eu falar mais alto, tá bom? Meu nome é Carol Andrés, eu sou diretora da Babu Digital Content. E desde 2014 eu também fundei a Orgânica PR, que é... Ver se está funcionando. Eu vou mostrar para vocês isso de maneira mais didática. Aí. Que, na verdade, trabalha essa parte de relações públicas digitais. Na verdade, nós somos hoje 4 empresas com alma de startup, como a gente gosta de dizer. Nós não somos um grande grupo, numa grande estrutura, nós somos pequenas estruturas em conjunto. E desde 2014 a gente trabalha com essa parte digital PR separada da Babusca. Graças a esse case aqui. A pergunta que eu faço para vocês para começar é: alguém aqui não ouviu falar do aplicativo Lulu em 2014? Uma. O que aconteceu? A gente teve um boom muito grande. Em 2014, a gente foi chamado para uma concorrência de um aplicativo inglês chamado Lulu. E eles queriam que a gente também trabalhasse não só o digital PR, mas também as relações públicas offline. Já que eles queriam que a mesma empresa trabalhasse as duas coisas e não ter 2 pontos de contato aqui no Brasil. A gente aceitou o desafio, trouxe a assessoria de imprensa para dentro do nosso negócio e trabalhou esse case, que quando chegou pela primeira vez, eu olhei assim, ainda era desktop, não tinha no mobile ainda no Brasil, e eu disse, gente, isso vai dar muito barulho. A primeira coisa que eu vi quando aconteceu. E o que aconteceu? A partir daí a gente começou um trabalho que contou com o que a gente chama de peer-to-peer, que vocês devem entender, quem entende tecnologia, que é fazer com que pessoas dentro de universidades se interessassem pelo aplicativo e começassem a fazer resenhas. Para quem não conheceu, o aplicativo Lulu, você fazia resenhas... Lembrou? Então todo mundo conhece. Você fazia resenhas dos meninos, e que, claro, gerou uma polêmica bem grande na internet. Claro que a gente estava preparado para isso, já vinha dos Estados Unidos e da Inglaterra essa informação de que, sim, era algo muito polêmico, que gerava uma comoção muito grande. Mas com esse case, a gente conseguiu 3 milhões de downloads em 3 semanas. Não é pouca coisa. Aliás, eu ainda não vi um case no Brasil com tanto download assim. A polêmica foi muito importante, mas esse trabalho que foi do peer-to-peer das universidades, trabalhando para que as meninas fizessem resenhas sobre os meninos, e assim, quando você chegasse no aplicativo, depois que era divulgado pela mídia e por influenciadores online, você já ia ver resenhas de amigos seus, porque já tinha informação, conteúdo sendo colocado ali. E a partir daí gerou esse trabalho que, enfim, deu bastante trabalho, mas elas ficaram muito satisfeitas, tanto que, nesse mesmo ano, a gente começou a trabalhar um outro aplicativo, dessa vez bem mais fofinho e bem menos polêmico, que se chama 23 Snaps. O 23 Snaps, na verdade, ele é um aplicativo que, se vocês nasceram antes de 90, vocês já viram um álbum que as mamães tinham, que você coloca primeiro passinho, falou mamãe pela primeira vez, um álbum de bebê. O 23 Snaps era isso de uma maneira online, com a informação sendo privada. Não existem timelines separadas. As timelines, a timeline que existe é a sua, e você convida apenas os seus amigos que você tem o e-mail para receber. Esses amigos, eles também podem receber por newsletter, ou finalmente, nos Estados Unidos, aqui não chegou a ser lançado, eles têm um porta-retrato digital, e que a atualização que você coloca no aplicativo vai direto lá para o porta-retrato, o que é ótimo para a vovó,
para o titio que não são muito techs, digamos assim. Opa, foi falando errado. E o que aconteceu? A gente usou a mesma estratégia, trabalhando com mamães. Dessa vez a gente buscou as mamães blogueiras, que têm uma força muito grande. E também a gente acabou na imprensa. O que a gente usou como estratégia aqui no Lulu, que é bem interessante de compartilhar com vocês que trabalham na área. Hoje, se antigamente o PR acontecia de uma forma muito mais up-down, ou seja, saía na grande mídia e se comentava. Daí vocês vão me dizer, mas Carol, a gente ainda comenta a novela no Twitter. Ok, se comenta a novela no Twitter. Mas também existe um movimento ao contrário, que para coisas que falam geeks, tech, tem um trabalho muito mais fácil de acontecer, que é começar o burburinho na internet e ele virar notícia. Não é à toa que hoje qualquer famoso coloca uma foto no Instagram, tem lá notícia no Ego, notícia no IG, todos falando de postou foto na piscina, né? E aqui a gente trabalhou essa mesma ideia e a gente chegou aos grandes veículos. Primeiro, as mamães bloggers falaram, as mamães bloggers comentaram, deram sua opinião e finalmente a gente chegou na grande mídia. Então, um pouquinho, amigos do... Alô? Você consegue subir um pouquinho? Acho que está com um probleminha aqui. Ou sou eu? Bom, eu vou seguindo, se eu conseguir me arrumar, tudo bem. O que a gente tem aqui? Esse aplicativo foi o terceiro aplicativo que a gente trabalhou, já nesse ano. Esse aplicativo é Mara. Ele é um aplicativo em que você... Na verdade, ele é um cartão de crédito, ele é um serviço financeiro, que totalmente ligado a um aplicativo. Ao contrário dos cartões de créditos que a gente tem, que cria-se um aplicativo depois que ele já existiu, esse aplicativo já é ligado a um cartão de crédito. Ele foi criado para isso. Então, ali você vê todas as suas despesas, o seu limite, melhor área de comprar, você troca a senha, muda a data de vencimento com uma facilidade, tudo dentro do mobile, tudo no seu aplicativo. E ele se chama Nubank. Ele é brasileiro e ele é focado, então, nesse tipo de serviço. Ele está em beta ainda. E o que aconteceu? Eles nos chamaram porque eles queriam ajeitar a casa. Eles não queriam fazer barulho, ao contrário. Porque como quem trabalha na área sabe que quando você está em beta, fazer barulho é muito complicado. Hoje a gente ainda tem os millennials Y crescendo e eles têm essa questão de eles serem pessoas imediatistas. O que é? Não funcionou? Reclama. Não é, mas de repente é o Wi-Fi, é o 3G que não está funcionando. Não importa, eles já vão reclamar. Então, você tem que estar preparado, enquanto aplicativo, enquanto produto tecnológico, para atender isso. E é aí que a gente entrou. A gente entrou para deixar a casa deles em ordem e fazer com que eles tivessem uma velocidade muito grande de resposta, inclusive para problemas que não eram deles, como problemas de Wi-Fi, 3G, a pecinha humana, que às vezes também não funciona. Não tem mesmo? Será que... Não. Não tem mesmo como arrumar? Vou seguindo porque todo mundo tem job, né? Mas o que a gente aprendeu com esses trabalhos é isso que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje. Perfeito, obrigada. A gente tem hoje uma união das duas relações públicas, tanto que as empresas de relações públicas tradicionais, elas buscam hoje entrar nesse mundo do conteúdo até, né? da parte de mídias sociais. Acontece que é um mundo que é diferente do mundo offline. Por exemplo, isso é uma coisa que se repete há muitos anos nessa área, jornalista não pode comentar, agora eles estão comentando as mais variedades, mas presente se ganha. Enquanto um blogger, um influencer, um produtor de conteúdo tem essa possibilidade, porque ele não tem a ética jornalística trabalhando nesse sentido. Além disso, os produtores de conteúdo, eles buscam muito mais eles gostam de um conteúdo customizado. O que a gente vê?
muitas vezes vale a pena você trabalhar e fazer uma peça de conteúdo e enviar junto ao release, do que apenas mandar o release e a foto, o cara produz, né? A gente acabou de fazer um trabalho que não está aí, porque ele é muito recente, a gente ainda não tem os resultados, mas que foi com o Sub-Zero, da Antártica, em que a gente trabalhou nos grupos de Viber, os chats públicos, e também Instagram, blogs, Facebook, e muito, como ele era focado em Norte e Nordeste, a gente trabalhou muito a busca de mídia orgânica. E ali a gente funcionou muito isso. A gente entregava para a fanpage que tinha o bonequinho, a peça já com o bonequinho fazendo uma piada com o produto que era um freezer turbo da Sub-Zero, que gela 10 cervejas em 8 minutos. Então a gente tem esse lado em que muitas vezes quem é do tradicional não consegue ver. Além disso, ele dá um trabalho extra. Porque antes você enviava um release e uma foto e ok. Hoje em dia as possibilidades aumentam. Você pode atingir aquela pessoa com eventos, com presentes que a gente busca que sejam sempre customizados. Essa coisa de, vou mandar aqui um Media Kit, já acho que não funciona mais. Um pouco de penso mesmo e tentar atender a demanda daquela pessoa. O que aquela pessoa quer ganhar e não só eu vou jogar aqui, colocar uma caneta, uma agenda e um pôster e está tudo bem. E outra coisa é essa produção, que precisa de uma arte e também de um redator para ser feita. Você não pode só jogar um release ali sem graça, você tem que trazer mais. Porque nessa área tech, principalmente, a concorrência é muito grande. A gente tem muito aplicativo surgindo todo dia. E como é que um jornalista ou um influenciador vai ver a diferença do seu trabalho? É exatamente no tipo de conteúdo que você vai apresentar no primeiro momento. E algumas coisas aí que deram certo com a gente. Primeira coisa que a gente aprendeu sobre lançar aplicativos ou produtos tech no Brasil. Primeiramente, trabalhar um cronograma que atinja primeiro grupos específicos e que traga conteúdo para dentro daquele aplicativo. Por exemplo, Lulu. Não adiantaria nada a gente lançar e você chegar lá e todos os seus amigos estarem lá sem uma resenha. A graça é você ver a hashtag engraçadinha que está junto com ele. Né? Trazer esse conteúdo de forma orgânica com um grupo de pessoas que vão ser betas é muito importante para isso acontecer. O segundo momento do cronograma é você trabalhar a internet. O burburinho da internet hoje faz você se destacar para o jornalista. Com o Lulu, as pessoas vieram, olha, todo mundo está falando disso na internet, eu quero fazer uma matéria sobre isso. Né? Aproveitar esse espaço que a tecnologia tem na vida desses influenciadores, desses produtores de conteúdo que estão o dia inteiro online, e fazer reverberar para chegar até o jornalista. Porque daí muitas vezes acontece isso, o jornalista que vem procurar você, não você que vai procurar o jornalista. E deu problema de novo. Outra coisa que é muito importante foi o que eu falei, você tem que estar pronto para receber críticas e responder elas de forma rápida. Porque esse mesmo público que foi barulho chegar até a imprensa é o público que vai te detonar se a coisa não funcionar. Então você tem que estar com um messaging, que se chama na área de relações públicas, que é o FAQ mesmo, as perguntas prontas para os jornalistas, inclusive as mais cabeludas, prontas para você responder, e também para os influenciadores e para os consumidores. Hoje eles são um grupo quase o mesmo grupo. Eles se conectam. Se uma vez assim, primeiro era a imprensa, depois os influenciadores, depois chegava no grande usuário, hoje o grande usuário está falando com a imprensa direto, ele está nas mídias sociais. Então, a questão de você trabalhar esse planejamento para estar tudo respondido e não ficar nada no vácuo é muito importante. Sem isso, você pode tomar bomba e a gente sabe que gerenciar uma crise depois que ela acontece é muito pior do que ter um planejamento mais forte. E a última questão aqui é que você não pode morrer. Não adianta daí vocês vão perguntar, mas cadê o Lulu? O Lulu teve alguns problemas com o Facebook e não está no Brasil nesse momento. Elas querem voltar.
e provavelmente elas vão voltar num momento breve. Elas estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas mesmo com eles, a gente conseguiu trabalhar em alguns momentos ações de relacionamento depois do lançamento. Por quê? Porque se você não está nada novo, você não atrai aquela pessoa. Muitas vezes, quantos aplicativos vocês têm no celular que vocês baixaram? E, baixei porque eu ouvi falar na timeline, mas depois nunca mais usou. Então, trazer a novidade e trazer um relacionamento é muito importante. E para planejar isso, é importante que vocês sempre pensem em qual momento o usuário utiliza seu aplicativo. Momentos de ócio, né, são os momentos em que mais acontece esse tipo de uso. E a gente usa o ócio realmente de quem trabalha horário comercial normal. Meio-dia, depois das 7, ou durante o trabalho, em alguns horários pontuais. Porque a gente tem estudos que, por exemplo, o próprio Facebook, as pessoas estão mais online durante o trabalho. Mesmo muitas empresas proibindo o uso do Facebook. Por quê? Porque é o momento de ócio que ela vai ter esse momento, que ela vai ter essa oportunidade de entrar no Facebook. E lá na frente também, além de trazer ele para o seu aplicativo, você dar um reward, dar um prêmio. Mas pode ser Carol, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho investimento. Não, tudo bem, gente. A questão é simples. Um like, por exemplo, já é um reward. Por que as pessoas postam? Para ganhar like, né? Então, se você tiver um mecanismo em que as pessoas consigam ter uma recompensa, sempre que entrarem no seu aplicativo, elas vão estar muito mais em contato com ele e vão estar gastando horas ali dentro. E a questão aqui é isso. A gente não pode hoje dar problemas. A gente tem problemas. A gente sabe quantos problemas de desenvolvimento acontecem e sabe também que demora muitos anos para um desenvolvimento ficar redondinho. E sempre tem bug, sempre tem que atualizar. Mas a questão é, se você não se sente pronto para ser lançado, espera mais um pouco, busca investimento, vai mais numa rodada para que aconteça um lançamento. Porque quando tiver todo mundo falando, se você errou, você não vai ter uma segunda chance. E daí você pode ter uma oportunidade sendo perdida. E é isso. A principal coisa que você tem que ter para que isso aconteça, claro, é um produto inteligente, que dê ao usuário oportunidades dele ter ganhos, que dê ao usuário espaço para ele utilizar, pensando não como você usaria e como todo mundo utilizaria esse aplicativo. E se ele não estiver bom, não vai ter jeito, gente. Se ele for dumb, se ele não estiver pronto para ser utilizado, não tiver uma influência na vida das pessoas, toda essa inteligência de relações públicas, ela vai se perder. Ou ela até pode fazer um barulho, mas ela vai se perder muito rapidamente. E é mais ou menos isso. Aqui está meu Twitter. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail. E agora eu já abro a sessão de perguntas, porque, sei lá, tem muitos meninos que ficaram bravos com as resenhas do Lulu aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só relações públicas da história, apesar de algumas revistas terem me colocado como dona do Lulu, que eu me senti muito lisonjeada, mas, infelizmente, eu não tenho participação numérica lá. Você passa aí? Obrigada. Alô? Boa tarde, Carol. Me chamo João. Eu tenho uma curiosidade. Aqui, os cases que você apresentou são todos baseados em empresas grandes, que provavelmente já tiveram investimentos, enfim, tinham como bancar esse trabalho de contratar relações públicas. Como é que funciona no caso das startups? Pessoal como nós aqui, que às vezes não tem verba, ou está fazendo bootstrapping, como é que funciona a contratação? Vocês têm alguns cases? É um serviço muito caro para ser contratado? Você pode explicar isso para nós? Claro. Obrigada pela pergunta. O que acontece? Não é um serviço caro. Nós não somos caros. Muita gente porque nós somos uma equipe enxuta. Essa coisa que eu falei de ser uma startup para startups é real. A gente busca ter uma estrutura super enxuta. A gente mescla coworking e home office, por exemplo, para que isso aconteça.
Mas tem gente que não tem budget nenhum. E eu acho que é legal também dar uma... Eu acho que o principal ativo, digamos, que vocês têm como startup sem budget é relacionamento. Realmente, vocês vão ter que utilizar os seus relacionamentos para que isso aconteça. E pode parecer assim, mas eu vou usar os meus amigos, vou usar... Não, é fazer acontecer, realmente. Utilizar isso para que, você ter beta testers, pessoas que são produtoras de conteúdo, que são seus amigos, ou pessoas que têm uma influência para gerar um retorno para você, só o feedback deles já é uma baita moeda, né? E, claro, um segundo momento, fazer essa divulgação. A questão é, se você mostrar o seu trabalho e ele estiver bom para as pessoas certas, você vai conseguir o reverb. E em outros momentos, você pode também trabalhar um conteúdo, que também é uma coisa barata, inteligente e que ganha essas pessoas de alguma forma, né? Seja, enfim, tem que ter a ver com o aplicativo, né? Mas se esse conteúdo for interessante, você também consegue uma mídia orgânica, como se gosta de dizer na área, e você consegue. Claro que vai ser menor do que um trabalho profissional feito a longo prazo. Esses trabalhos aqui todos durarão 3 meses, o lançamento, né? Planejamento, ativação e depois colheita de resultados. Então, existe esse período, mas as minhas dicas seriam conteúdo e relacionamento, que isso você não gasta. E você, quem é do meio tech, sempre conhece pessoas que têm uma influência, assim, ou conhece pessoas que conhecem pessoas. E isso vai ajudar bastante vocês nesse começo. Até para isso, para ter esse feedback importante de pessoas que são usuárias de tecnologia forte e são formadoras de opinião também. Respondi? Obrigada. Olá. É o seguinte, não é uma pergunta específica, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que vocês trabalham, como é que vocês pensam assim, para aumentar a taxa de conversão, diminuir a taxa de abandono na criação de um aplicativo. A gente participou de alguns momentos de planejamento de aplicativo e uma das... deixa eu ficar aqui, daí eu consigo te ver. Uma das coisas assim, que eu acabei de falar para ele do conteúdo é uma coisa importantíssima. Você ter a linguagem correta para o seu público dentro do aplicativo é muito bom. Por exemplo, se a gente estivesse no Lulu, falando com um universitário, e viesse uma linguagem formal, você não estaria ali dentro. Nossa, o que é isso? Se você vê a sua gíria, a sua linguagem, seus amigos, melhor ainda, ali dentro, você vai dar uma chance para aquele aplicativo. Então, são 2 pontos importantes. A linguagem do conteúdo, né? Não trabalhar uma linguagem igual aos outros, né? Não é querer também buscar imitar quem está dando certo. Buscar uma linguagem que fale com o seu público, que seja própria sua, né? Por exemplo, a gente teve com o Lulu um reverb das pessoas imitarem a linguagem para outros aplicativos, não só o Bolinha, outros aplicativos. E o segundo ponto de tentar reunir, sempre ter uma maneira do usuário chamar os amigos e estar com os amigos ali dentro. Porque mesmo que não seja alguma coisa só de redes sociais, os amigos utilizando o mesmo aplicativo, você gera uma influência muito grande de que aumente dentro daquele grupo de amigos. Então, acho que os 2 pontos a se analisar é isso. Como que trazer que o usuário chame os amigos, ele não se sinta sozinho, o esquisito ali dentro usando o aplicativo. E o outro, que ele veja a linguagem dele direto. Ele entrou, ele viu que, poxa, isso é pra mim. Te respondi? Obrigado. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Mais ou menos na vibe da pergunta dele, você acha que o nome do aplicativo influencia muito? Por exemplo, um nome fácil de memorizar ou um nome com significado um pouco mais subjetivo? Sabe que eu tô assim, bronzeada e malhada, mas eu já fui muito nerd, assim, muito nerd. E verdadeiramente nerd, assim.
E a gente foi do primeiro grupo de blogs, coletivo de blogs do Brasil, lá em 98, 99, que eram insanos. E eu me convidaram para fazer parte, e o dono do coletivo disse que eu estava muito em dúvida sobre o nome do meu blog. E ele, nossa, porque o nome do blog, né? Uma coisa super... Ele, bobagem, esquece isso. Não vai ter problema. Mas... realmente, tipo, 23 Snaps não é um nome fácil para o Brasil, por exemplo. 23 Snaps. Nem faz sentido, porque Snap é foto. E 23 são um número de cromossomos que faz, sabe, tipo... E o que acontece? Trabalhando direito, acho que você não pega o nome, mas o que eu faria se eu estivesse lançando um aplicativo? Eu pensaria num nome que seja fácil de entender em todas as línguas. Lulu tem isso. Qualquer língua, Lulu, fácil de dizer, fácil de falar, né? Então, acho que esse é o primeiro momento. Mais do que pensar se ele é fácil de falar na sua língua, se ele é inteligível em todas as línguas e se ele não tem um outro significado em outra língua. Porque acontece muito disso também, tipo, de ter um significado que pode ser pejorativo. Você acha, assim, que ter o significado mais ou menos do que o aplicativo faz ajuda? Com certeza. Eu estou usando, não sei se alguém aqui é envolvido nisso, eu gosto muito de controle de finanças. E eu estou controlando as finanças no aplicativo chamado Cardfu, que é para os cartões de crédito. E ele é bom, ele é muito legal. Mas eu confesso que o nome dele me incomoda. Eu baixei porque era o melhor que tinha, com as melhores resenhas na Apple. Mas é um nome péssimo, que eu acho que ele quis fazer Card Folder e fez o Cardfu. Mas que pra gente o Fu não é muito sonoro, digamos assim, em português. Então, acho que esse é o pensamento que você tem, mais de que seja fácil, que ele não seja pejorativo. Claro, nomes gigantes não fazem sentido, não vai nem caber ali na questão na hora de baixar, mas o pensamento é mais esse, assim, não é tão importante você ter o nome, mas sim que se encaixe no que você está propondo. Sobre a preparação do FAQ, que você falou para com a imprensa, como é que funciona? Vocês leem o que está passando na internet, na mídia, as dúvidas que os repórteres têm, compilam isso e depois levam até a discussão, ou vocês vão direto aos repórteres? Como é que é esse processo? Não, a gente tem que fazer antes de chegar a eles. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter uma malícia mesmo, né, uma inteligência de relações, porque você tem que olhar e pensar em todas as alternativas, desde assim, vai ligar isso ao partido X. Você pode pensar em coisas mais bizarras que um repórter pode perguntar. E daí você tem que trazer isso de uma forma que não seja agressiva, não seja a resposta. Poxa, você é pateta, esse tipo de pergunta, né? A Madonna parece que está fazendo assim agora, quando o pessoal vai perguntar para ela, perguntas idiotas, tem que tomar um shot de tequila para cada pergunta idiota que se faz. Mas a verdade é essa, você tem que estar preparado e você tem que ter malícia mesmo. Tentar entender, olha, como é que um hater que vai odiar meu aplicativo ou tem um problema, uma ex-namorada que é repórter, ela vai chegar ali e fazer uma pergunta absurda. E você tem que estar preparado. Esse FAQ, ele demora um mês para ficar pronto quase. Você tem que bater semanalmente com a equipe para ver até onde o hater pode chegar, ou enfim, ou a pessoa que, enfim, quer fazer polêmica, quer fazer notícia. Mas é por aí, você tem que fazer isso antes e realmente ir para a prancheta mesmo, pensar. Oi, Carol. Oi. Como é que vocês trataram a produção técnica do aplicativo Lulu e desses outros, o 23 Snaps? Desculpa, eu não ouvi a palavra principal. Como é que vocês tratamos a produção técnica? Vocês têm uma equipe de desenvolvimento? Vocês terceirizam? Vocês têm alguma empresa que é do grupo? Como é que vocês lidam com a parte de desenvolvimento?
Na verdade, esses aplicativos eles chegam para a gente já desenvolvidos. Em alguns que a gente está começando agora, a gente já está trabalhando no planejamento estratégico. Mas o desenvolvimento acontece dentro da startup mesmo. Então, lá, eles têm desenvolvedores fortes, muito bons mesmo. Todos que eu conheci eram fortes. E que trabalharam, no mínimo, em cada um desses aqui, 2 anos para fazer a coisa funcionar e ela ser lançada. Então, eu acompanho um pouco essa parte mais direta, mas no caso de Lulu, eu era bem amiga do pessoal que estava fazendo, e do Nubank eu tive o prazer de conhecer todos eles aqui. E eles é uma equipe de ponta, assim, as melhores cabeças do mercado, trabalhando constantemente para fazer aquilo funcionar. Por isso que por isso que existem esses maravilhosos fundos, né, que dão apoio às startups, porque isso custa dinheiro mesmo. Mais perguntas, gente? Não? Tem mais um lá. Nós estamos bem de tempo? Já é que horas são? Tá me dizer? Não sei. Carol, você disse que você tem que se preparar para o lançamento e tal, fazer todo um planejamento, certo? Mas e em relação à Lean Startup, de validar as ideias? Se caso você está validando a ideia e acaba bombando seu aplicativo e você não está tão preparado, porque você está validando as ideias. Nossa, fria, hein? Isso é bem complicado. O que eu faria? Isso já é uma crise, né? Você está com um produto que não está pronto ainda e as pessoas já estão querendo baixar ele está disponível para baixar, mas ainda não está pronto. Você vai ter que buscar, enfim, paralisar e informar o máximo de pessoas possível, inclusive com a imprensa, de que ele não está pronto. E que aquelas pessoas, você tem que tratar elas como amigos, como parceiros de um desenvolvimento. Agora vocês estão aqui, já vieram aqui, baixaram, então vocês são nossos... E eu faria um canal de feedback, para que essas pessoas, sem que dá um erro, ela te enviar um feedback na hora e você ter aquela informação de cada bugzinho. Porque daí ela vai se sentir atendida. Porque se tiver bug e ela não souber para quem correr, ela vai correr para o Twitter, né? Ou para o Facebook, e daí você pode ficar conhecido como aquele aplicativo que não funciona. E como eu utilizo bastante, claro, muitos aplicativos que eu baixei e não estava funcionando, cara, você esquece ele, né? Então é bem complicado isso, então você tem que fazer uma estratégia mesmo de ter esse feedback, trazer essas pessoas para quase como se fosse sua equipe e informar que não está pronto ainda, é um beta, quem quer testar, quem quer, tá aqui a oportunidade, é mais ou menos isso, sabe? Imagina. Mais alguma, gente? Não? Não? Então, eu vou agradecer a todos. Muito obrigada. Qualquer dúvida que acontecer depois, entre em contato. E, bom, é isso. Boa Campus Party para todos.